Olá, estamos aqui para resolver uma questãozinha da ficha de atividades, né, que eu passei para vocês e na verdade foi a primeira, né, primeira atividade que eu postei lá no ambiente do Google Classroom e sobre semelhanças de triângulo, tá? Bom, semelhança de triângulo, vocês se assistiram lá a videoaula que eu postei, tá? E se mesmo assim ainda tiverem dúvidas, eu vou fazer esse exercício aqui que é bem prático, bem simples, mas para ratificar esse entendimento sobre semelhança de triângulos. Então, basicamente, a gente precisa saber de duas situações para ter uma noção de que os triângulos são ou não semelhantes. Bom, o que vocês têm que saber? Duas situações aí bem básicas. Os triângulos, se eles são semelhantes, os ângulos deles são iguais. Então, um exemplo, se eu tenho um triângulo com 30 graus, um ângulo, o outro 60 e o outro 90, o outro triângulo tem que também ter, para ser semelhante, tem que ter 30 graus, 60 graus, 90 graus. Estou colocando esses valores porque, para lembrar também a vocês, que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, coloquei esse bem facilzinho, 30, 60 dá 90, com mais 90, 180. Tranquilo? Então, triângulos semelhantes. Uma coisa vocês têm que saber já, que os ângulos de um têm que ser iguais aos ângulos do outro triângulo. Além disso, se eles são semelhantes, esses triângulos, os lados correspondentes são proporcionais, tá? Então, partindo disso, a gente sabendo que dessas duas situações os triângulos são semelhantes, sabendo previamente isso, a gente aí pode resolver inúmeras questões que, por essa situação da gente saber que os triângulos são semelhantes, a gente consegue resolver vários problemas. Então, um problema clássico que acontece aqui é o seguinte: o que é que eu tenho? Eu tenho um sol aqui iluminando esse prédio e esse poste, tá? E o que acontece? Esse prédio aqui, no mesmo momento que ele está iluminando, obviamente, está iluminando esse prédio, ele está iluminando esse poste. E aí o que acontece? O raio de sol aqui que está passando, ó, nessa pontinha aqui do prédio, faz uma sombra. Como o sol está no mesmo momento iluminando o poste, a gente faz o mesmo raciocínio, tá? E aí o que é que acontece? Nessa situação, primeiro, o prédio e o poste, eles formam um ângulo de 90 graus com o solo, tá? Prédio e poste são perpendiculares, tá certo? Então, se são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Por ser no mesmo momento, no mesmo horário, então, esse ângulo aqui, que é formado pelo raio de sol, que está passando nessa pontinha, e toca aqui o chão, que é o final da sombra do prédio, esse ângulo também são iguais. Vou colocar esse tracinho aqui para diferenciar. E aí, pelo que eu falei a vocês, quando os ângulos são iguais de um triângulo com o do outro, você já garante que, no mínimo, são semelhantes, porque eles podem ser congruentes. Mas aqui a gente, pela própria construção da figura, está vendo o quê? Que eles vão ser semelhantes. E aí eu não falei desse ângulo, mas no início, o que foi que eu disse para vocês? Que esse ângulo aqui, se eu já sei 2, esse ângulo aqui, independente do valor que ele seja, vou colocar 2 tracinhos, como no outro triângulo eu tenho os mesmos 2 ângulos, esse terceiro aqui
tem a mesma medida desse, tá? Bom, e aí isso já garante. Por quê? Os ângulos de um triângulo são exatamente iguais aos ângulos do outro triângulo. Tranquilo? Bom, e nessa situação a gente já vai dizer, por causa dessa congruência dos ângulos correspondentes, né, de cada triângulo se são congruentes, são iguais, a gente já diz que os lados são proporcionais, tá? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vocês viram lá? Esse lado aqui vai ser proporcional ao lado correspondente do outro triângulo. Esse lado aqui vai ser proporcional ao lado do outro triângulo. E esse lado aqui no caso seria o raio de Sol, né? Será também proporcional ao outro raio de Sol do outro triângulo aí, que seria os lados. Mas o que é que ele quer? Ele está pedindo na questão, então vocês dêem uma olhadinha lá, revejam, é a questão da primeira atividade de semelhança de triângulo. Essa questão ele está pedindo a altura do prédio. Eu tenho o tamanho da sombra que o prédio faz, eu tenho o tamanho da sombra que o poste faz e eu tenho o tamanho do poste. Então, eu vou achar a altura do prédio por semelhança de triângulos. Então, que a gente já viu que eles são semelhantes. O que é que eu vou fazer? Esse lado é proporcional ao seu correspondente. Esse lado tem um ângulo reto e esse ângulo de um tracinho. Procura o lado aqui, até pela própria construção fica fácil. Mas em outro momento vocês observem isso. Então, esse lado aqui, que tem um ângulo reto e um ângulo de um tracinho, vai ser proporcional a esse lado desse triângulo ou do outro triângulo, que é um ângulo reto e um tracinho. Então é 3 metros. 15 metros está para 3. Isso é igual a... O que é que falta? Eu quero a altura do prédio. Então eu vou relacionar o quê? Com a altura do poste. Esse lado aqui, que é a altura do prédio, que eu chamei de H, ele tem um ângulo reto e um ângulo de dois tracinhos. Então, você pega o lado correspondente para o outro triângulo. Tem um ângulo reto e 2 tracinhos. E aí ele é 5, né? Faz aqui a proporção, como são a igualdade de razões, eu posso aplicar aquela propriedade, né? Fundamental da proporção, meios pelos extremos. O que é que eu vou ter? Eu vou ter 15 vezes 5 é igual a 3 vezes H. Tranquilo? E aí é fácil, né? É só você 15 vezes 5, mais uma vez, ó, meios pelos extremos. 3 vezes H. E aí eu vou tirar o valor de H. O valor de H, bom, aqui como é igualdade e eu tenho produto, eu posso fazer isso, né? Veja se vocês concordam comigo. 15 vezes 5 dividido por 3. Só fiz isso. Passei o 3, estava multiplicando, dividindo esse produto. E só fiz inverter a equação aqui sem alterar a sua característica. Tranquilo? Eu posso simplificar aqui. 15 dividido por 3, eu vou ter aqui 5. Tá? Então, 5, sobrou esse produto, né? Vezes 5, eu vou ter 25 metros. E aí, como foi uma questão de múltipla escolha, vocês vão lá e marcam essa alternativa que tem a letra, alternativa que tem esse resultado de 25 metros. Tranquilo? Se eu não me engano é a letra A. Certo? Então aí depois a gente volta em outro vídeo com mais exercício. Tchau, pessoal!